Orar. Eu sei que você tem acompanhado pela televisão, pelos jornais, o que aconteceu e está acontecendo no sul do país, no sul do nosso país. Pessoas, irmãos nossos, afetados por uma sucessão de coisas e um drama muito grande que eles estão experimentando. A gente sabe que tem a mão do homem na devastação do meio, e a chuva que caiu e ainda tem caído naquela região, muito mais do que o esperado para a temporada, causou tantas mortes e tanta gente sem abrigo. O país inteiro está mobilizado e nós, como igreja, não podemos deixar de orar e de contribuir também para isso. Só quem sabe onde dói é quem passa pela situação. Quem volta para casa e tem o seu conforto não tem ideia do que é perder tudo. Inclusive as esperanças. E eu quero, como igreja, orar, clamando a misericórdia de Deus sobre Santa Catarina, sobre os nossos irmãos que ali vivem. Eu quero pedir que a igreja fique de pé para a gente orar. A partir de amanhã vou mobilizar também a junta diaconal, nós vamos fazer algo também para ajudar, porque é competência da igreja, é competência do ser humano, e nós vamos pedir a Deus a sua misericórdia sobre os nossos irmãos ali. Deus de amor, Pai querido, nós estamos na tua casa de oração para te render culto, te render graças também por todas as bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas. Sem que na verdade mereçamos coisa alguma, senão justiça e juízo. Mas somos alvo da tua graça inefável, louvado seja o teu nome. Damos-te graças, Senhor, porque temos sido tratados com tanto desvelo, com tanto carinho, assim como os nossos filhos, a nossa casa, os bens que o Senhor nos confiou. Temos provado do livramento do Senhor, onde andamos, a provisão que não falta. Enfim, não há palavras para agradecer ao Senhor, senão consagrarmos nossa vida todo instante como oferta e culto agradável ao Senhor através de Jesus. E nesta hora de culto nós queremos clamar ao Senhor por aquele estado que passa por essa calamidade. Pedimos que a boa mão do Senhor repouse sobre aqueles amados. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor conforte os desamparados, dando-lhes forças para reconstruir, mobilizando e movendo pessoas, entidades, para que os recursos cheguem ali e a nossa pátria seja reconstituída. Conforta, Senhor, o coração daqueles que perderam os seus entes queridos. Famílias inteiras que desapareceram. Que o Senhor, misericordioso, entre com a tua providência na vida daqueles irmãos. Que o Senhor mova o coração do Brasil em favor de Santa Catarina, do Paraná, do Rio de Janeiro, regiões que estão sendo visitadas por grandes chuvas
e grandes transtornos. E que o Senhor abençoe ricamente a tua igreja, a fim de que tenhamos um tempo de paz. Ouve, Senhor, a nossa oração, porque fazemos em nome de Jesus o Senhor. Amém. Amém. Ainda de pé, queridos. Vou pedir ao presbítero Digenal para vir aqui orar. Aqui, por favor. Dona Francisca é a esposa do reverendo Jaime Marcelino, que é pastor presbiteriano em Manaus. A mãe dele, conhecida e membro aqui dessa igreja, a esposa do pastor Marcelino, Jaime Marcelino, foi acometida de um aneurisma cerebral e está na UTI de um hospital, deverá ser operada amanhã, lá em Manaus. E nós vamos orar por ela e pela família dela. Vamos orar também pelo presbítero Abiesel Alves, que também está na UTI de um hospital em estado grave, aqui no Hospital Santa Isabel. O presbítero Digenal vai orar e a igreja vai concordar com essa oração. A palavra do Senhor diz que tudo o que concordarmos, segundo a sua vontade, assim será feito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, diante do Senhor, diante do trono da graça, Pai. Te louvando, Pai, te agradecendo, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Senhor Deus, nesse momento, Pai, onde já foi colocado aqueles irmãos de Santa Catarina, do Rio de Janeiro. Nesse momento, Pai, nós queremos colocar também diante do Senhor, Pai, sobre o teu altar, Pai, a vida da tua serva, a esposa do teu servo, Jaime Marcelino, Pai. Sofreu aquele aneurisma, Senhor Deus. O Senhor, Pai, que é o médico dos médicos, Pai. O Senhor que cura, Pai. O Senhor é o Deus provedor. Neste momento, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor entre com a sua providência, amém, Senhor, com o teu poder, Pai. Utiliza, Pai, aqueles médicos, Pai, que possivelmente amanhã ela vai ser submetida a uma cirurgia. Capacita, Pai, aqueles médicos, Pai. Amém, Senhor. Entra, Pai, com providência no funcionamento daqueles equipamentos, Senhor. Amém, Deus. Senhor Jesus. Pois sabemos, Pai, que tudo é feito pelo Senhor. Mas o Senhor deixou os técnicos, deixou os equipamentos, para que o seu nome fosse glorificado. Porque nós cremos, Pai, no teu poder e na tua poderosa mão. Senhor, nós queremos também, Pai, pedir que o Senhor console o coração do nosso irmão, pastor Jaime Marcelino. Amém, meu Deus, em nome de Jesus. Temos a experiência, Pai, de que é ter um ente querido, Pai, nessa situação, Pai. Imaginamos, Pai, temos a certeza de como o reverendo está. Pai, entra com o teu amor, amém, com a tua Senhor. Graça, Pai. Ó Senhor, consola o coração dele, Pai. Dá o discernimento, Pai, que nesse momento só vem do Senhor. Amém. Tranquiliza, Pai, a vida do teu servo. Amém. Pois sabemos, Pai, que a tua serva está nas tuas mãos, amém. Também como teu servo. Queremos também, Pai, colocar no teu altar, Senhor Deus, a vida do presbítero Abiesel. Toma, Senhor. Ele que está, Pai, naquela UTI, Pai. Talvez até que para os homens, Senhor Deus, seja o último estágio, mas para o Senhor não, Pai. É mesmo, Jesus. O Senhor pode, Pai, pelo teu poder, reverter aquela situação. Sim, meu Deus. Confiamos nas tuas providências. Mas cremos também, Pai, no teu poder e nos teus decretos que são infalíveis. Sim. Faz, porém, a tua vontade naquelas vidas. O Senhor, Pai, pela sua onipresença, Pai, assim como o Senhor está ali em Manaus, naquele hospital, o Senhor também está aqui no Hospital Santa Isabel, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai. Amém, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus onisciente, onipotente.
Ó Senhor Deus, e onipresente, Pai. O Senhor também está aqui conosco e está ouvindo as nossas orações, Pai. Porque o Senhor diz, Pai, os teus ouvidos estão sempre atentos e os seus olhos abertos para a oração que se fizer nesse lugar. Amém, meu Deus. Nós só cremos no Senhor, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. De pé, queridos, eu vou ler a palavra do Senhor. Eu vou convidar o presbítero Daniel para depois ministrar ao nosso coração o hino Confio em Deus e em seu excelso amor. Ele já pode vir aqui para frente. E eu vou ler aqui em Apocalipse, capítulo 22. E você vai abrir aí para acompanhar a leitura que vou fazer. Apocalipse 22, a partir do verso de número 8. Por favor, acompanhe essa leitura aí. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém. Assente-se e ore enquanto ouvimos essa mensagem maravilhosa. Confio em Deus, aonde quer que vá, em terra firme ou sobre irá do mar, e pelo anel me guiará. Confio em Deus e em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja pois aonde for, confio em Deus e em seu excelso amor. Por vales ou deserto abrasador, com ele irei
e sem nenhum temor, e sua mão me guiará. Confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus e em seu excelso amor. Pois aonde for, confio em Deus e em seu excelso amor. Queridos, essas foram as últimas palavras da profecia da Escritura. Há muitas pessoas que têm medo de ler o Apocalipse. E a maioria não entende a linguagem, os símbolos descritos no livro do Apocalipse. Mas algumas falas, não é que as pessoas não entendam, é que são duras demais para serem recebidas por um coração endurecido. É que elas são claras demais para serem negligenciadas. Quem lê a Escritura e vai chegando próximo do livro do Apocalipse, vai entender perfeitamente cada uma dessas palavras, que não deixam dúvida sobre a vontade soberana, plena de Deus. O título dessa porção é As Admoestações e as Promessas Finais. E disse João, que ouviu estas coisas, toda a palavra do Apocalipse. E quando a ouviu e viu, caiu aos pés do Senhor. A reação dele foi a mesma reação do profeta Isaías. Cair aos pés do Senhor. Como morto. E não por um estado de extasiamento, mas por um impacto da santidade de Deus. Nós podemos nos lembrar daquela passagem bíblica do Êxodo, quando Moisés, o amigo de Deus, que foi chamado ao monte para conversar com Deus, e diz a Bíblia que ele falava com Deus face a face, assim como se fala com um amigo. É claro que é uma linguagem figurada. Ele tinha intimidade com Deus, é o que quer dizer esse texto. Mas em um dado momento, Deus se revelaria de tal forma
com tal presença, tão real, tão forte, que Moisés não poderia suportar. E Deus aconselhou que ele ficasse de costas. No momento que a glória de Deus passou pela fresta do penhasco, Moisés estava de costas, porque ele não podia ver a glória de Deus. E João viu as belezas do céu, das mansões celestiais. Ouviu vozes que nenhum ouvido jamais ouviu. Eram sons que ele apenas comparava com as coisas que nós conhecemos aqui. E ele dizia que era um som como o de muitas águas, ou como o som de um intenso trovão. Parecia com aquilo, mas era algo sublime demais para ser descrito. O brilho que ele viu naquela cidade também não podia ser comparado perfeitamente. Apenas ele disse que era semelhante a um puro cristal e resplandecia. E o apóstolo Paulo, que em espírito, em uma revelação, também teve a felicidade de ver as coisas celestiais, ele descreveu dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou o coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Então, nesse momento em que João diz que ouviu e viu as revelações do Apocalipse, ele disse: quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo para adorá-lo. Porque no capítulo 1, ele disse que quando viu Jesus transfigurado diante dele, os olhos como chamas de fogo, o cabelo alvo como branca lã, e vai descrevendo a figura que ele viu, diz assim: então caí aos seus pés como morto. Queridos, ninguém pode ver a glória de Deus e ficar de pé. Ninguém pode ser impactado pela grandeza do poder de Deus e continuar o mesmo. Não há como se envolver com as coisas de Deus e ficar indiferente. Não há como ver Deus, e aqui é uma linguagem humana, ter contato com Ele, ser tocado por Ele, conhecer o Senhor e não cair aos seus pés, rendido, prostrado, para viver para Ele. Não há como. E essas admoestações finais trazem essa ideia. E o anjo disse: não adore a mim, eu sou conservo teu, adora somente a Deus. E disse: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E aí traz algo para a nossa barriga, trazer aquele frio na barriga. Ele diz: continue o injusto fazendo injustiça, o imundo ainda na imundície, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Meditando sobre essas coisas, irmãos, eu fiquei pensando sobre a nossa vida. O nosso compromisso com as coisas de Deus. O nosso compromisso com a santidade. Com a glória de Deus. E eu reservei 2 versículos, 2 passagens para partilhar com você sobre essa porção. A primeira delas você vai abrir rapidamente comigo para conferir, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, do verso 20 ao verso 22.
2 de Pedro, capítulo 2, versos 20, 21 e 22. Ouça com toda a atenção o que diz a palavra de Deus. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito. E a porca lavada voltou a volver-se no lamaçal. Que é exatamente o que disse Jesus. Que aquele que pega no arado e depois olha para trás, não é digno do reino de Deus. E que aquele que uma vez foi iluminado, conheceu a verdade e a abandonou, Jesus disse, melhor seria nunca tivesse nascido. Razão porque Jesus falou com tanta clareza e tanta dureza àquelas cidades onde ele havia pregado o Evangelho. Ele disse, haverá menor rigor no dia do julgamento para Sodoma, para Gomorra, do que para Cafarnaum, por exemplo, que foi uma cidade onde Jesus morou e fez grandes sinais. Betsaida, uma região onde Jesus operou grandes sinais. E eles rejeitaram a Jesus. E Jesus disse que haverá menos rigor para Sodoma e para Gomorra do que para essas cidades. Jesus disse também que meretrizes, ladrões, malfeitores, publicanos, precederiam os judeus na glória eterna. Porque sendo indignos para a sociedade, mas se arrependeram de verdade, se entregaram para Cristo como a sua última e verdadeira tábua de salvação. E os judeus, para quem veio a promessa, para quem veio a palavra, negaram o Santo de Israel. Então essa palavra é muito clara. Aquele que conhece a verdade e se afasta do caminho do Senhor, era melhor nunca ter nascido. E vou finalizar com uma palavra do autor da carta aos Hebreus. É duríssima, mas para abrir o nosso entendimento. Ele diz que se o juízo de Deus está vindo, e ele é o justo juiz, esse julgamento vai começar pela casa dele. E se Deus julgará assim a sua casa, aí diz o autor da carta aos Hebreus, quanto mais será o ímpio? Se ele, sendo amoroso, carinhoso, pai zeloso para com os seus filhos, julgará a sua casa, quanto mais o ímpio, o pecador.
E vou lhe dizer uma coisa a mais, para finalizar, de fato, essa parte da ilustração. O Senhor Jesus escreveu para a igreja de Laodiceia e disse uma coisa gravíssima. Ele disse assim: quem me dera que você fosse ou fria ou quente. Ou fria ou quente. Mas porque você é morna, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aí os escritores, comentaristas, teólogos fazem a seguinte comparação. Os quentes da palavra de Jesus são os consagrados, os dedicados. Os frios são os que debandaram, estão no mundo totalmente na impiedade, aqueles que nunca vieram ao conhecimento do Senhor. Sabe quem são os mornos? Os que se desviaram da verdade. Nem estão lá, nem estão cá. Que nós falamos naquele grande popular, que é o Raimundo. Por favor, se tiver algum Raimundo aqui, ou acompanhando aí pela internet, não estou falando de você. É porque diz que o Raimundo é aquele que está com um pé na igreja e um pé no mundo. É aquele que está jogando nos dois times. É aquele que agrada ou tenta agradar a dois senhores. Ele pode até tentar agradar a dois senhores, mas na verdade só existe um Senhor, que é o nosso Rei. Abra o segundo texto que eu quero mostrar para vocês, agora no livro dos Salmos. Por favor. Veja comigo o Salmo 15. Porque eu li aquele primeiro verso do texto de Pedro, olhando para o injusto, o imundo, que deve continuar ainda imundo, porque a imundície não chegará ao trono da graça. Mas agora eu quero falar sobre o justo e o santo. Salmos 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Passe algumas páginas. Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Não são palavras pastorais. Não é o entendimento humano quem formatou e declarou essas coisas. São palavras do Deus eterno, que preparou um lugar santo, onde habitarão os santos, para sempre.
Por essa razão, fica bem clara a divisão aqui. O injusto continue fazendo injustiça, mas o santo continue no passo, no processo da santificação. Por isso que Deus nos deu o seu Santo Espírito para nos ajudar, nos levar para frente. E aí vem o verso 12 que diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deixe-me explicar isso para você, você que está acompanhando aí também pela internet. Eu ouvi de uma pessoa, membro de igreja já há muito tempo. Ela disse que leu num determinado lugar, não me lembro mais onde, e ela dizia assim: olha, eu ouvi uma mensagem, a pessoa falando, eu ouvi uma mensagem, e depois li em determinado lugar, que Deus julgará o seu povo. E eu fiquei chocado, porque eu aprendi desde cedo na minha igreja, que aquele que está em Cristo é nova criatura, e que já não entra mais em juízo, que já passou da morte para a vida, e que Cristo já levou todos os nossos pecados. Até aqueles pecados que eu ainda hei de cometer, Jesus já os levou. Então eu não tenho mais que me preocupar com pecado, com nada, minha vida é uma festa, estou na presença de Deus. E eu pedi permissão, perguntei se podia, sem entrar em contenda, porque debater doutrina por doutrina não é a vontade de Deus. Se eu posso falar o que é que a Bíblia diz, que eu observo na Bíblia, pode. E eu disse: em primeiro lugar, você está muito enganado quanto a esse pecado voluntário. Primeiro, porque o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos e disse várias coisas sobre pecar. Ele disse primeiro que o pecado não tem mais domínio sobre vós. Disse que não somos mais escravos do pecado. E disse também aos Romanos que nós não podemos nos aproveitar da graça para viver pecando. Porque sobre nós está, e dentro de nós está, o Espírito Santo de Deus, que é o árbitro em nossos corações. Então você está enganado. Porque o verdadeiro crente não tem mais prazer no pecado. E lá na carta que João escreveu, está dito que quem disser que não comete pecado, está querendo fazer Deus mentiroso. Porque nós estamos numa carne ainda mortal, ainda fadada às fraquezas e ao pecado. E enquanto estivermos aqui, nós pecaremos. Mas temos um advogado, é diferente. E disse depois para ele: você está enganado em outra coisa. A Bíblia diz que nós não entraremos mais em juízo. O verdadeiro crente não entra mais em juízo. Isso é verdade. Ou seja, quando ele recebe Jesus como seu Senhor, a sua sentença está selada. Ele está salvo. Mas ele será julgado segundo as suas obras e receberá o seu galardão. Todos haverão de comparecer perante o trono do Senhor, os justos e os injustos. E até mesmo cada palavra que a gente proferir, nós vamos dar conta no dia do juízo. Eis que venho sem demora, e tenho um galardão para dar e retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu quero finalizar compartilhando o verso 14, que diz, 14 em diante: felizes, preste atenção nisso, felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Vocês notaram o verbo que está aqui? O verbo lavar?
Talvez você estivesse pensando, como alguns de vez em quando falam, que o verbo ideal seria: bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O verbo aqui é no presente. Bem-aventurados aqueles que lavam. E eu fui lá dar uma conferida no hebraico, no grego. Um presente contínuo. São aqueles que lavam e continuam lavando as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É porque a santificação começou lá na cruz e continua hoje. É por isso que Paulo escreveu aos Coríntios e disse: aos santos chamados para serem santos. São aqueles que já foram santificados na cruz do pecado original, mas continuam sendo lavados diariamente pelo sangue do Cordeiro, que é o processo de santificação até a entrada triunfal na glória eterna. Hoje nós precisamos do sangue de Jesus em nossas vidas. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras diariamente, porque no céu não vai entrar impureza, mas somente santidade. Verso 15, fora ficam os cães. Não está falando de cachorro, não. Explico já isso aqui. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Irmãos queridos, cães. Os cães que são descritos aqui no Apocalipse. Tem duas aplicações. Uma delas é uma palavra direcionada aos falsos obreiros, aos falsos apóstolos, aos falsos profetas e, consequentemente, a todos aqueles que fazem um servo do Senhor se desviar do caminho. São os cães. E Jesus disse: melhor seria pegar uma pedra de moinho, amarrar ao pescoço e lançar-se na profundeza do mar. Todo aquele que fizer tropeçar a um dos meus pequeninos, melhor lhes fora nunca ter nascido, diz a palavra do Senhor. São os cães. E todos os mentirosos irão para o lago que arde com fogo e enxofre. A palavra desta noite, para mim, para você que está aqui, é de que Deus não tolera a mornidão, a frieza, a indiferença. Nem é preciso falar, porque toda injustiça, toda impiedade, toda iniquidade não penetrará o céu, mas somente aquele que andar retamente na presença do Senhor. Você que está aqui nesta noite, você que está acompanhando este culto em casa, abra o seu coração e receba esta palavra. No nome de Jesus. Você não pode ser daqueles que retrocedem. Daqueles que abandonam o primeiro amor, as coisas de Deus, e vão levando a vida como um bom religioso apenas, mas sem compromisso e testemunho em sua vida. Aí onde você está, eu quero que você, por um minuto, curve a sua fronte, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você.
Quem sabe você está em casa e sabe que você está totalmente desviado do caminho do Senhor. Você já foi tão frequente, tão atuante, tão pontual, tão integrado, tão prestativo, servindo a Deus de coração. Hoje está completamente fora do Senhor, fora da igreja, fora do caminho. Você precisa voltar para Deus hoje, urgente, já. Porque o Senhor Jesus disse aqui, eis que venho sem demora. Você não pode esperar que as coisas aconteçam, porque ao dia em que o Senhor vier, só penetrará o céu aquele que estiver quente, integrado, piedoso, quebrantado, verdadeiro, lavado pelo sangue do Cordeiro. Então volte hoje, reconcilie-se com Deus, volte para o Senhor, volte para a igreja, volte para o caminho, volte para o teu ministério, volta a servir a Cristo como você sempre serviu. Você que já leu mais a Bíblia, você que já orou mais, você que já louvou, já esteve aqui à frente, você que já era um servo tão piedoso e abandonou o caminho, volte hoje para o Senhor. Eis que venho sem demora, diz o Senhor. Eu quero orar. Senhor querido, nesta hora eu quero te louvar pela riqueza, pela beleza da tua palavra, que aquece o nosso coração, ilumina os nossos olhos. Quero te louvar, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela chance que o Senhor dá ao teu povo de voltar ao primeiro amor. Eu te peço, ó Deus querido, que nesta hora, aqui neste santuário, e onde esta mensagem estiver chegando, que o Senhor use-a como um instrumento de libertação, para que aquele irmão, aquela irmã que se deixou vencer, o Senhor o quebrante, gerando lágrimas, arrependimento, saudade do Senhor, saudade da igreja, saudade dos tempos de paixão, em nome de Jesus. E eu peço que o Senhor, com a tua mão de poder, repreenda o jogo de Satanás, a artimanha, a ação do inimigo para aprisionar aqueles a quem o Senhor quer libertar. E que esta palavra não volte vazia. E aqui os que estão presentes neste santuário, que a unção do Senhor que quebra todo jugo, visite cada coração, cumprindo o teu propósito. Em nome de Jesus eu oro com gratidão e louvor. Amém, meu Senhor.